depois como é que pode dar certo, de que maneira pode dar certo. Mas saiu um editorial da Economist, talvez você tenha lido, a Economist diz o seguinte: olha, o resto do mundo não vai ficar esperando parar dos Estados Unidos fazer suas maluquices. Não, ninguém conta com os Estados Unidos fora do mundo, os Estados Unidos estão no mundo. Mas os outros países vão procurar se entender, diminuindo a sua exposição aos Estados Unidos, dos seus mercados, da sua dependência. Você acha que isso pode acontecer? Quer dizer, como é que o resto do mundo, diante disso, pode não comprar uma briga na linha de lenda Estados Unidos? Não é isso? Mas, tá bom, então nós vamos nos organizar aqui, com China, né? É a velha história. Tem gente que diz que o Xi Jinping está rindo de orelha a orelha tanto quanto o Xi Jinping ri de orelha a orelha, que é assim, ó. Né? A gente não ri muito de orelha. Há um redesenho possível, mas hoje ainda a gente precisa saber. Diz, pode dar certo, pode, eu quero saber por qual caminho. Eu sei que mas está conectado. Posso completar a tua pergunta? Pode. O que o Renato está dizendo, basicamente, é o seguinte: como é que os países vão reagir e se eles podem, obviamente, se coordenar numa reação. Mas outra coisa que, nesse sentido, poderá acontecer, e é uma pergunta, é os países menos taxados atraírem investimentos e terem benefícios nessa competição entre os menos taxados e os mais taxados. Sim. Né? Sim. Nós fomos taxados até 10%. Então, o Brasil recebeu o tratamento VIP, né? Que deixou, inclusive... eu fiquei muito chateado aí, isso daí, porque eu achei que esses comunistas do Hamas iam se danar. Mas a minha primeira impressão foi essa: a gente recebeu o tratamento VIP. Depois eu parei para pensar, né? Aí eu falei assim: não, legal, o sequestrador bateu menos na gente. Porque se ele chegou o Brutamontes ali e falou: ó, tem o meu poder. Aí ele falou: ó, ele não bateu tanto em mim, bateu mais nos outros. Aí você fala: ufa, né? Bateu mais nos outros. Bateu menos em mim. Você está dizendo que é uma síndrome de Estocolmo da minha Não, é parte. porque a expectativa era uma surra imensa. Isso. Que a gente ia ter uma tarifa, porque ele tinha ameaçado os BRICS. Isso. E aí quem, né? Sobretudo a Espanha, né? Você viu quem ousasse mexer com os BRICS. Ele tem um ódio da Espanha. A Espanha vai muito mal dos BRICS. Você viu essa fala, né? Sim. Não, então ele falou: a Espanha é dos BRICS, né? Isso, exato. A Espanha claro. Então, assim, eu acho que, de fato, foi um alívio, porque poderia ter sido muito pior. Era de Espanha. Isso, da Espanha, né? Mas eu acho que tem caminhos para os países se articularem, mas algo que, né, qualquer pessoa que estuda relações internacionais aprende rapidamente é que o poder ele tem uma atração irresistível. Oxe. Os Estados Unidos é uma potência econômica. Tem uma capacidade de aglomerar e atrair exportações que tornam os países dependentes. Canadá e México são 2 exemplos. Então, o México e o Canadá dependem 80% das suas exportações para os Estados Unidos. Então, você desacoplar é um processo traumático. Eles foram beneficiados, tanto é que não... É o comércio, a regra era essa. Você vende o que você faz melhor e cada um faz isso e o comércio produziria o bem-estar. O problema é os Estados Unidos dizerem que isso os maltratou. Sob qual prisma os maltratou? Então, em termos do que a regra previa, que era bem-estar e comércio, não maltratou. Não. É a maior taxa de consumo per capita do planeta. Mas não é disso que o Trump está falando, porque como o Bessent falou, o sonho americano não é ter produtos baratos. O sonho americano é o quê? É liderança tecnológica, liderança econômica, poder. É dizer para os seus vizinhos, é dizer para quem está na sua órbita de poder o que interessa ao centro do poder. E é isso que ele está tentando retomar. Mesmo que isso tenha um custo. Então, pode dar certo? Pode. Como? Se as empresas americanas retomarem os seus investimentos, retomarem a liderança da inovação, que ele acredita que o setor privado vai fazer sozinho, porque o DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental do Musk, está dizendo assim: não precisamos do Estado. Vamos diminuir o Estado em 2 trilhões. Está cada vez ficando mais patente que não vai cortar 2 trilhões de dólares. Está prestes a cair fora, aliás. Já existe a insinuação de que ele estaria nas vésperas de sair do governo. Não sabemos, eu acho que... Antes que o filho dele demita o Trump, claro. Então, a lógica ali, a dinâmica de poder é hipercomplexa com os 3 grupos, né, de apoio e tal. Mas, de qualquer maneira, assim, é muito difícil
na minha visão, acreditar que a inovação americana vai continuar apenas com base no setor privado. A chance de dar certo existe, mas eu acho que ela é baixa e ela está lá na frente. E aí vem a pergunta. Ela está lá na frente dentro do primeiro mandato? Ele, no caso, o segundo. Ele já falou que quer mais um. Né? Então, o tempo necessário... A gente viu o que aconteceu com o Biden, né? O Bidenomics, que eu até escrevi um livro, né, sobre isso, ele precisava de mais tempo para angariar apoio popular. Não gerou resultado nos 4 anos, né, que o Biden teve. Aí a pergunta é, vai gerar o resultado que o Trump... E a eleição do membro daquela senhora da Suprema Corte Estadual, né, que eles têm isso, de Wisconsin, deixa claro que não é assim tão fácil. Não, né? então, é isso. Que foi, ele entrou, o Musk entrou e eles perderam. Sim. Claro. E hoje tem uma maioria contra as iniciativas do Trump. Ainda é uma democracia. É, meio capenga, mas é uma democracia. Ainda é, né? Meio capenga. Muitos centros defletores. Eles não conseguiram impedir um golpista de ser candidato. No Brasil a gente conseguiu, né? De certo modo, tem algumas coisas que a gente até leva alguma vantagem. Né? Esse é um desafio. Eu tenho dúvidas que ele vai conseguir sustentar sem ajustar o plano para pingar. Porque você acha que vai causar sofrimento imediato? Já está, no curto? Mas não é só no povo, é na elite. Porque uma parte da luta do Trump é contra uma elite que já está enclausurada no poder e o próprio Stephen Bannon fala, a gente tem que taxar essa elite. Que é a elite ligada ao Partido Democrata, aos grandes empresários do que eles chamam de tecnologia de legado, né? Que são da economia anterior. Isso. Mas que é a economia que está dando rios de dinheiro para o Warren Buffett. O Buffett está ganhando dinheiro com essa economia. Isso. Que nessas turbulências é essa economia que está dando certo, né? No mercado financeiro e tal. Então, por isso, é aquela coisa, eles estão mexendo em tanta coisa ao mesmo tempo que é difícil saber, né, como que esse negócio vai parar de pé ao longo do caminho. Isso é coisa só da cabeça de seres humanos? Ou esses caras estão testando cenários com inteligência artificial, computação quântica? A desconfiança que a regra, né, a fórmula foi criada por inteligência artificial. Fizeram um exercício, aquela coisa. Não sei se foi, mas ela poderia ter sido. Porque uma pessoa foi lá e pediu para o Grok, pediu para o Gemini, que são as diferentes inteligências artificiais, falou, cria uma regra fácil para eu tarifar os países. E deu aquela regra, que foi aqui o departamento, o representante de comércio, né, que eles chamam, desenvolveu. Que é essa fórmula de você pegar o déficit comercial e dividir pelo quanto o país exporta para os Estados Unidos. E que acabou causando essa maluquice, né, de você tributar uma ilha inabitada ou tributar um país que depende quase que 60%, 70% de um único produto, como a baunilha. Ou seja, não houve uma análise criteriosa. Claro, para faz sentido igualmente os desiguais. Entende? Porque eu acho que a ideia... tem uma tarifa acima de 40% na Birmânia. Que está, enfim, uma ditadura asquerosa, mas que está enfrentando agora, com o terremoto, esse horror. Que sentido faz isso? Então, precisa que ele faça ajuste. Por isso também. Que eu acho que não é totalmente implausível que tenha sido algo assim. Claro. Entendeu? Alguém ali do grupo do Elon Musk que, né, trabalha com isso. Joga isso na Siri. Eu não estou dizendo que é, né? Eu não estou dizendo que é, mas não seria implausível se tivesse ocorrido, né? E eu acho que isso é temerário do ponto de vista da organização de um Estado como o norte-americano, né? É um Estado hipercomplexo. Mas eles têm computador quântico, eles podem ter perguntado para o computador quântico. Traçar cenários. É possível, é possível. O problema é a maneira como essa equação, essa fórmula foi construída, ela pressupõe que não vai ter reação dos outros países. É o que eu ia falar agora. Ela pressupõe que não tem efeitos... Todo mundo vai topar, todo mundo vai ficar feliz. Ela pressupõe que não tem efeitos de segunda ordem, porque quando você tarifa o resto do mundo, o que acontece? O comércio mundial cai. Só que uma parte que está excluída da fórmula é o tamanho da economia mundial, que depende do comércio. Isso. Então, se o comércio deprime, o efeito daquela tarifa diminui também. Porque ela começa a sacrificar a própria economia. Isso é muito bom. Ela sacrifica a própria economia. Então, esses efeitos de segunda ordem não estão sendo computados. E é por isso que eu acho que, a não ser que ele tenha uma enxurrada de dinheiro indo para a economia americana, mas é enxurrada mesmo, a gente está falando quase de trilhões de dólares para montar fábricas, montar uma economia, né, naquele meio americano que foi esvaziado. Se ele não conseguir fazer isso, a pressão social vai aumentar. E eu acho... que vai acontecer porque você não reindustrializa o país
para trás, você só reindustrializa para frente. É como o Brasil. É um erro voltar tem à industrialização dos anos 70 e 80. sensacional. Você tem que ir para frente, né? Usar os ativos que você tem. Por isso que eu venho defendendo que toda a parte de tecnologia verde é algo que pode dar uma base para a indústria que a gente precisa. Claro. A gente não pode ter indústria chinesa. É isso. Porque a indústria chinesa é muito automatizada, apesar deles terem muita gente, eles conseguem ocupar as pessoas num ritmo frenético que a gente não conseguiria. Mas a gente consegue criar, né, ferramentas industriais, por exemplo, na Amazônia, para você sofisticar a produção e são coisas tão simples. Por exemplo, você adicionar uma camada no processamento do cupuaçu, já aumenta em quase 30% o valor adicionado, melhora a qualidade dos empregos, diminui, né, o labor ali, a dificuldade de quem trabalha, e você adiciona só uma camada de processamento. Se você vender a carne fresca, você tem 30% a mais de ganho, porque você não faz só a carne, põe água lá dentro e congela, né, e manda. Não, você estrutura a rede de venda no país. Você compra navio que vai carregar a carne fresca, e é muito mais caro. Por isso que quando veio o acordo com a União Europeia, eu levantei esse ponto. A União Europeia deu pra gente tarifa zero em quase tudo, menos o quê? Carne fresca. Carne fresca. 60% de tarifa. Por quê? A gente tem gigantes da produção de proteína. Imagina você ter as nossas empresas brasileiras abrindo lojas em Paris, abrindo lojas em Frankfurt, vendendo a nossa carne fresca sem ser congelada. Então, há muitos espaços que a gente consegue ocupar com relativamente pouco esforço, só a partir do que a gente já tem. Só que não dá para olhar, né, para a indústria siderúrgica dos anos 50. Né? A gente tem que olhar para frente. Como que eu adiciono conhecimento? Como que eu adiciono o conhecimento científico para eu ter uma universidade do lado de Manaus produzindo conhecimento para aquelas indústrias? A gente pode ser vanguarda hoje. Isso. Claro. Não dá para ser vanguarda nos E aí anos eu 50. brinco, Reinaldo, quanto que o mundo gasta trazendo os pesquisadores europeus americanos para passar dias na nossa Amazônia? Uhum. Aí depois a gente compra os componentes químicos por 3.000 vezes o preço. E a gente não consegue fazer isso. Aí eu também pergunto, quanto que o mundo gasta todo ano na manutenção de museus? Eu vou falar um negócio forte, mas usando o preceito capitalista de utilidade, que é coisa mais inútil do que museu. Serve para quê? Do ponto de vista capitalista? Instrumental para nada. Ele serve para quê? Para cultura, identificação, identidade, história. Está imbuído de valores humanistas que são repugnantes para o capitalismo. E que fazem parte do contexto sociocultural e que também produzem conhecimento, geram emprego, assim por diante. Então pode não ser útil do ponto de vista do capital, mas ele é útil do ponto de vista social. O que são as florestas se não a memória do planeta?